Sejam bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do livro de Sérgio Luís de Carvalho, portanto, Traidores e Traições na História de Portugal, 139 a.C. até 1917. Então eu vou apresentar aqui o trabalho para os meus amigos. Portanto, aqui o trabalho da editora Planeta, escrito em 2015, com cerca de quase 200 páginas, 173 páginas. E porquê falar sobre este tema? Bom, a título de introdução, a história de Portugal sempre nos mostrou uma movimentação entre aqueles que defendiam a nação, o povo, o rei e a identidade de Portugal e a sua independência, e aqueles que, sendo portugueses, defendiam os seus próprios interesses, muitas vezes, e com isso acabavam por servir a causa de, digamos assim, outras potências, outros reinos, como, por exemplo, o reino de Leão e Castela, como o reino dos mouros, não é? Dos muçulmanos, e até dos próprios romanos, como vamos ver. E é muito interessante este trabalho de Sérgio Luís de Carvalho, portanto, mais uma vez eu mostro, aqui Sérgio Luís de Carvalho, não é? Porque este autor, como tão bem sabe fazer, nos apresenta justamente esta história, ou estas histórias, que vão nos contando como Portugal teve sempre que lutar contra os seus inimigos exteriores, mas também e sobretudo contra os seus inimigos interiores. E isto tem sido a história de Portugal há mais de 900 anos. E ainda hoje, Portugal luta contra os seus próprios inimigos internos. São muitos aqueles que querem o fim da nação de Portugal, o fim da independência e da soberania de Portugal, do Reino de Portugal, que, como sabemos, 1143 é a data, digamos assim, da fundação, digamos assim, por meio do nosso grandioso rei Dom Afonso Henriques, não é? Depois com o seu reconhecimento na bula em 1179, mas esta data 1143 é a data principal que prefaz, portanto, a nossa história, a história de Portugal, que tem quase 900 anos, meus amigos. Penso que seja daqui 20 ou 30 anos, porque nós temos 880 e picos. Eu aqui mais para a frente, eu creio que eu tenho assinalado aqui mesmo o número certo. E estamos quase com 900 anos de história, não é? Sempre desde a data de 1143, não fazendo, portanto, análise aos reinos anteriores, mas como sabemos, o povo lusitano teve aqui um papel bastante importante na história de Portugal, e com isso é precisamente com Viriato que Sérgio Luís de Carvalho vai começar o seu trabalho. Mas primeiro vamos aqui na página 14 sobre a definição de traidor. O que é que nós entendemos por traidor? E aqui uma definição muito interessante. É aquele que traiu a sua nação ou as autoridades legítimas, bem como aquele que traiu o pulsar coletivo da nação e dos seus compatriotas num determinado momento histórico, pondo-se ao serviço dos opositores do povo português, independentemente das leis do tempo poderem considerar o contrário e legitimar até esta própria traição. Portanto, nós vamos ver aqui, isto é muito importante aqui, porque além de haver vários pontos de vista, também há vários posicionamentos daqueles que acham que são os traídos e daqueles que acham que são os traidores. Ou seja, alguém que é traído, que é o traidor, pode-se achar ele próprio traído, enquanto que o outro que é traído pode, aos olhos do outro, ser achado traidor. Portanto, tudo isto é
não que seja relativo, não é? Mas tudo isto parte do ponto de vista de cada um, segundo a sua atuação no campo da história. Uma coisa nós podemos saber: aquele que defende Portugal, a soberania de Portugal, a nação, tem de partir sempre do pressuposto de que todos aqueles que defendem a nação têm que estar do lado de Portugal, independentemente das circunstâncias históricas. E é precisamente este ponto de que nos fala Sérgio Luís de Carvalho no seu trabalho. Portanto, a história da traição dos próprios homens de Viriato, vamos começar com Viriato, que foi enviado a Cipião, o comandante romano, aqui na página 19. Então, aqui na página 19 temos 3, aqui, segundo as palavras de Sérgio Luís de Carvalho, que faz, deve-se dizer, um relato muito interessante, um relato de história muito interessante, e vai buscar algumas comparações com alguns historiadores, depois como, por exemplo, Fernão Lopes, não é? Bem conhecido cronista, como também depois a revisão histórica que fez Alexandre Herculiano, mais para a frente, e depois os historiadores mais modernos, não é? Que nós hoje temos, não é? Oliver Martins e José Matoso, enfim, por aí fora. Mas aqui, vemos aqui três personagens importantes, Audax, Ditales e Minoro, que depois também será conhecido como Nicorontes, e que, segundo o autor, serão eles 3 que vão trair e vão matar, portanto, Viriato. Não é? E vemos aqui a história de Viriato, atendo-nos aqui um bocadinho à história de Viriato, como sempre que há alguém que faz frente, principalmente a um império, e que muitas vezes não se consegue derrotar, nós temos que entender que Viriato teve bastante vitórias. Ele era um estratega muito, muito bom. Ele sabia combater o inimigo, principalmente os romanos, não é? E Viriato era difícil de derrotar. Portanto, isto é mesmo documentado, está mesmo documentado em termos históricos, e por isso, para poder parar, digamos assim, os chamados lusitanos, chamados assim pelos próprios romanos, atenção, foi preciso então, digamos assim, engendrar, digamos assim, um plano para matar Viriato com os seus próprios homens. E é isto que nos conta Sérgio Luís de Carvalho, aqui na página 19. Pronto, a história depois, quem quiser aprofundar as excelentes obras, aqui no canal eu apresentei já uma ou duas sobre Viriato, portanto, as excelentes obras sobre Viriato, podem, quem quiser, portanto, aprofundar mesmo com base documental, histórica também, pode aprofundar com livros, mesmo só sobre a biografia ou a história de Viriato, de quem foi Viriato em termos históricos. Eu sei que também existe depois muita gente, muitos pesquisadores, historiadores que depois até puseram em causa a própria existência de Viriato e por aí fora, as coisas que nós sabemos sempre, mas aqui interessa-nos é o fundamento da traição que foi feito em relação ao próprio Viriato. Depois, na página 25, passamos para a história do assassinato de Sertório, também outro que foi também traído, a sua famosa história no banquete no ano de 62 a.C. Portanto, e que foi também ele traído por um dos seus lugartenentes, Pertraverto, que o teria morto também em prol dos romanos, aqui na página 25. Eu agora vou fazendo assim, vou apresentando os vários casos aqui do livro que, portanto, Sérgio Luís de Carvalho nos apresenta, e depois no final faremos uma pequena conclusão. Este vídeo não vai ser muito longo, o livro não é muito extenso também, mas é apenas para termos a noção de como Portugal se viu muitas vezes perante situações em que o inimigo tinha dentro do próprio Portugal muitos traidores, não é? Então, a história estranha de Geraldes, o Sem Pavor, aqui na página 173,
que se pôs ao serviço do califa almohade Abu Ya'qub Yusuf I e a correspondência em cartas do sem pavor ao próprio Afonso Henriques, aqui na página 32 e 33. Portanto, esta reviravolta também de Geraldo de Geraldes, o sem pavor, e toda a história que deu também, e que é considerado também outro traidor na história de Portugal. E vou avançando agora, conforme os vários casos. Portanto, temos depois, logo a seguir, na página 34 e 39, temos a história dos partidários, trovadores e alcaides de Dom Sancho II, o rei polémico Dom Sancho II, contra os partidários de Dom Afonso III. Sabemos a história toda de Dom Sancho II, não é? Que era considerado um mau rei, não é? Perante até os eclesiásticos e os próprios bispos, aqui em Portugal, e do próprio Papa Inocêncio IV. Isto deu origem a uma guerra civil que se fala muito pouco, não é? Fala-se muito da Guerra Civil 1383-1385, mas não se fala nesta Guerra Civil de 1245 e de 1248, com a história do Dom Sancho II, aqui muito bem, na página 34 e 39, em que, portanto, os partidários de Dom Sancho II foram acusados de alta traição. Aqui é contada a história, não vou estar agora aqui a contar a história, não é? Depois os meus amigos podem comprar o livro, porque é muito interessante esta parte da história. Depois passamos, aqui na página 43 e 45, passamos para a história da traição da senhora e mulher a Dom Sancho II, Dom Messia Lopes de Arde, ao fazer-se raptar de propósito, e aqui que contribui para a queda final do infeliz Dom Sancho II, aqui também na página 43 e 45. Portanto, muito interessante também esta parte. Dom Messia foi considerada a primeira grande traidora portuguesa, mulher também. Morreu, pois, com uns confortáveis 66 anos de idade. Dom Messia Lopes de Arro manteve-se sempre na órbita de Afonso III, a partir do rapto. Nós aqui temos que ver sempre aquilo que eu disse, a posição de cada um. Os partidários de Dom Sancho II e os partidários de Dom Afonso III, e uns viam os outros como traidores, os outros viam os outros como traidores, como é óbvio, dependendo do ponto de partida de cada um, não é? Quem defendia Dom Sancho II ou quem defendia Afonso III, dependia também de quem traía quem, não é? Depois aqui na página 46 e 47 vemos a traição pela passagem dos cristãos na Poterna, ou a chamada Poterna, vou explicar o que é, ou a ponte interior das traseiras, que era chamada muitas vezes a porta da traição dos castelos, que era muitas vezes ocupados pelos mouros, aqui na página 46 e 47. Esta pequena porta, que aqui muito bem o autor nos fala, a Poterna, era por aí que muitas vezes, pela calada da noite, passavam os inimigos, e muitas vezes, por exemplo, a imagem de muitas conquistas do nosso rei Afonso Henriques, havia sempre alguém combinado com os exércitos portugueses que muitas vezes era o traidor, não é? Ele abria a porta para os homens entrarem e, pela calada da noite, matarem, portanto, todos os que estavam dentro do castelo. Muitas vezes funcionou assim. Aqui o nosso autor nos conta que houve muitas situações deste tipo em que esta pequena porta traseira era aberta e era por aí que entravam, portanto, que se conseguia pôr os exércitos lá dentro. Um pouco a imagem portanto, da história, aquela história muito famosa, portanto, da Ilíada, não é? Em que nos é contado que o exército grego oferece o famoso cavalo de Troia, não é? Na história de Troia, e é assim que eles, pela calada também da noite, saem do cavalo e conseguem conquistar a cidade de Troia. Isto retratado nas duas grandes obras, na grande obra Ilíada de Homero e depois a Odisseia, mas é a Ilíada
muito bem retratado também uma forma de traição pela calada da noite, não é? Depois temos a história dos traidores e cismáticos irmãos do próprio Nuno Álvares Pereira. Agora já estamos a avançar mais, não é? Já estamos no século XIV, 1383, o condestável que apoiavam os castelhanos. Então temos os famosos Pedro Alves Pecúria e Diogo Alves Pereira, na página 51, e temos essa história também desta traição daqueles que, digamos assim, estavam ao lado do Leão e Castela, dos castelhanos, não é? Continuando, depois temos outro traidor, o caso de Henrique Manuel de Vilhena, apoio à Rainha-Mãe Leonor Teles, aqui na página 52 e 53. Depois temos a história toda, não vou estar aqui agora a contar, o desenrolar desta traição. Depois temos o bem conhecido João Fernandes Andeiro, o Conde de Andeiro, a história de um intriguista alçado a traidor-mor. Na página 54, o Conde Andeiro ao serviço de Castela. E aqui, portanto, também Sérgio Luís de Carvalho nos faz a história, nos conta a história deste traidor. Lá está, perante Castelo e Leão, ele não era nenhum traidor, não é? Mas foi de facto um traidor à causa da nação, do reino de Portugal, não é? Portanto, a história do rei Dom João II, aqui muito interessante, eu gosto muito deste rei Dom João II, penso que foi um dos reis mais importantes de Portugal, junto com Dom Dinis também, e com outros reis, mas aqui esta história, a história do rei Dom João II, o chamado príncipe perfeito, exemplo de rei e estadista e real edificador do Estado português moderno. Também teve os seus traidores. E aqui muito bem na página 62 e 63 temos os traidores conspiradores que planearam a sua deposição e liquidação. E aqui vemos como o rei Dom João II conseguiu, digamos assim, neutralizar estes conspiradores. Página 70. Temos Dom Diego, Duque de Viseu, Dom Fernando, Duque de Bragança, Dom Garcia de Menezes, Bispo de Évora, e muitos outros conspiradores. Muitos foram, portanto, presos, exilados, executados, na página 70. Todos esses, portanto, que, digamos assim, foram também traidores à causa do Reino de Portugal. Depois, na página 70 e 74, vemos aqui a estranha morte do príncipe Afonso, que caiu do seu cavalo. Quem sabe, quem se lembra bem desta história, não é? Da famosa queda de cavalo. E isto lá está. Muitos historiadores interpretam os factos históricos de várias maneiras, não é? Há várias interpretações. Aqui, o nosso autor aqui do livro nos conta que esta história de Afonso ter caído, o príncipe ter caído do cavalo, tem muito que se diga. Porque pode não ter sido um acidente. E é esta tese que lemos aqui na página 70-74. Em que vemos que quando o Afonso caiu do seu cavalo e a fuga do alho castelhano que estava com ele, do príncipe, que teve ao lado dele nesta queda, não é? Não esquecendo isso, e que estranhamente depois fugiu para o outro lado da fronteira. O que agradou muito aos reis castelhanos e depois o desgosto do pai, não é? Portanto, o que é que se pode dizer sobre isso? Havia um interesse grande do reino de Castela na morte do príncipe Afonso. E isto pode não ter sido um acidente. Mas atenção, isto aqui há várias interpretações, não está documentado mesmo. Portanto, depois pode haver aqui, há várias hipóteses, digamos assim, não é? A história é uma coisa que quando nós não temos a documentação, depois podemos também podemos imaginar muita coisa, não é? E é precisamente isso que nos diz aqui o nosso autor da página 70 e 74. Depois, na página 78, 79 e 80, temos a traição de Fernão de Magalhães, também, que ofereceu os seus serviços ao rei da Castela e Leão
para o plano de chegar às ilhas de Molucas, navegando para Poente, sem passar pelo Índico, que era uma zona de influência dos portugueses, de Lisboa. E aqui também vemos toda a história de Fernão de Magalhães e também a sua possível traição. Embora muitos autores e historiadores vão dizer, pois, mas os reis aqui não quiseram, não é? Um pouco também a imagem de Cristóvão Colombo, também a história de Cristóvão Colombo, que teria ido primeiro a Lisboa e depois aos reis espanhóis, não é? Mas isso é tudo muito subjetivo, porque, mais uma vez, em termos de história, a documentação muitas vezes não nos traz fundamentos e factos precisos, não é? Digamos assim, a história é uma ciência imprecisa, não é? E que tem muitos problemas, não é? Quem é historiador sabe muito bem o que eu estou a dizer. Então, na página 80, Fernão de Magalhães, o autor continua dizendo que Fernão de Magalhães sabia que o seu plano prejudicava os interesses nacionais. Sabia que estava a colocar-se ao serviço de uma potência rival, a Espanha, não é? E não desistiu dos seus intuitos. Disse-nos fala o próprio historiador Damião de Góis na sua História de Portugal. Damião Pérez na sua História de Portugal. Portanto, há aqui também, de facto, uma menção a esta suposta traição de Fernando Magalhães por Damião Pérez. Depois temos a Epopeia dos Reis Filipinos, parte 1. A Epopeia dos Reis Filipinos. Vamos ter a parte 1, a parte 2 e vamos ter a parte 3. E temos a saga dos vendidos ao rei Filipe. Bom, essa parte dos reis filipinos, como é sabido, os reis espanhóis que tomaram, essas palavras, tomaram conta do reino de Portugal, mas deixando sempre alguma independência. Atenção, esta história, às vezes é preciso também nós compreendermos um pouco. Mas houve muitos partidários ao longo da história de Portugal que estavam principalmente na nobreza. Muitos grandes senhores da nobreza e grandes famílias estavam ao lado dos espanhóis por causa dos interesses. Interesses esses que eram interesses em termos de territórios, não é? Em termos também monetários. Portanto, havia ali muitos interesses que o rei de Castela, de certa forma, sabia muito bem que podia contar com estes grandes senhores, não é? Que, ao fim e ao cabo, foram sempre traidores à causa da nação, não é? Traidores de Portugal, não é? Sempre os houve, não é? Como se costuma dizer. Então, na página 81 e 82, os portugueses que, em 1580, laboraram em prol do rei Filipe II, de Espanha, em se tornar rei de Portugal, Filipe I. Foram, portanto, ativos nesta causa, aliciaram a outros, foram subordinados e subordinaram, viraram as costas aos seus compatriotas e se venderam contra eles. Portanto, isto aconteceu, meus amigos. Isto está relatado em termos documental, portanto podemos ver como sempre houve estes traidores, não é? Que eram todos da alta nobreza, muito interessante também. Página 87, os traidores. Aqui temos os nomes, eu vou dar os nomes, não é? Porque eles aparecem todos no livro, aqui o autor nos vai fazendo a história de cada um. Portanto, Cristóvão de Moura, chefe da fila do Partido Castelhano em Portugal, o próprio cardeal Dom Henrique, que também foi um deles, o próprio Dom João da Silva, o conde de Porto Alegre e Francisco Sás de Menezes, o camarário Mor. Todos eles fizeram parte desta conspiração contra Portugal. Temos depois Dom Fernando da Silveira, da Ordem de Cristo, o bispo Dom Jorge de Ataide, temos Rui Lourenço de Távora, o capitão Moura, temos Fernando Rodrigues de Almada, o provedor da Casa da Índia e muitas damas de honra que se passaram para o rei Filipe II. Passaram-se todos para o lado da Espanha. Muito interessante, porque ainda hoje vemos isso no meio político, como muitas vezes a chamada alta sociedade, as elites,
as altas elites, muitas vezes não querem saber absolutamente de nada da nação de Portugal, nem da soberania de Portugal, nem do reino de Portugal. Isso para eles não lhes diz nada. Para eles, 900 anos de história passa-lhes completamente ao lado. Se eles tiverem que vender Portugal, eles vendem Portugal, a imagem do que se passa, por exemplo, em França, não é? O presidente francês não está nem aí para a própria identidade da França, para o nome da França, para a história da França, para todos aqueles grandes acontecimentos da França, não é? Ele não quer saber nada disso. Para ele, o que lhe interessa é dissolver a França numa província no meio dessa suposta União Europeia, não é? E muito, muito a imagem do que se passou nos outros séculos anteriores na história. Tivemos sempre pessoas que nunca tiveram o espírito de patriotismo. E é isso que eu aqui retiro também como ideia central deste trabalho, é que todos aqueles que estiveram do lado de Portugal tinham esse espírito, o espírito da pátria, não é? O chamado espírito da pátria. Que é aquilo que nós vemos hoje nos Estados Unidos, que está acontecendo nos Estados Unidos. Já estão fartos daquela gente progressista e globalista, mas isto é outra coisa, não vou falar disso aqui. Mas é este espírito da nação, o espírito da pátria, que sempre fez Portugal renascer das cinzas, não é? E quantas vezes renasceu? Primeiro, a independência de Dom Afonso Henriques. Depois tivemos o mestre de Avis, não é? Que era bastardo, filho bastardo mesmo, que consegue novamente pôr Portugal aos portugueses. Depois temos também, de certa forma, em 1640, não é? Na Restauração, novamente Portugal repõe a sua independência, a sua força, a sua pátria, esse espírito patriótico, não é? E depois sempre continuando, não é? Continuando até chegar ao século XIX, ao século XX. Depois aqui haverá divergências com muita gente, com muitos historiadores, mas, por exemplo, na minha análise, eu sei que isto é muito polémico o que eu vou dizer, mas, por exemplo, quando tivermos a implementação da República, para mim, de certa forma, estávamos a vender um pouco Portugal aos ideais, digamos assim, já no século XVII, com a Revolução Liberal, contra os conservadores, na minha análise, atenção, estávamos a vender Portugal aos ideais da Revolução Francesa. Muito bem consubstanciado depois no século XIX, no século XX, não é? Depois em 1910, não é? Primeiro começa no século XVIII, com as revoluções liberais, e depois no século XX, em 1910, com a implementação da República, vendemos Portugal, os ideais de Portugal, da pátria, a esses ideais da Revolução Francesa, que são ideais que destroem qualquer nação, não é? Os ideais do individualismo fundador e também dos direitos do homem, os direitos universais, que dissolve todo o conceito de pátria, de nação, de reino, não é? E depois, muito bem, depois o Estado Novo vem novamente dar uma bufada de ar fresco, digamos assim, a este sentido de reino. Eu sei que muita gente vai me chamar extremista e toda a lenga-lenga, toda a redução ao extremismo que nós ouvimos, que há 50 anos que nós ouvimos isso, não é? Há mais, quase 60 anos, porque isto já, Marcelo Caetano, já se começava a fazer. Portanto, infelizmente hoje é assim, não é? Aquele que está em prol do universalismo está no campo do bem, aquele que defende o seu reino, a sua nação, a sua pátria, está no campo do mal. E por isso é que o professor António de Oliveira Salazar sempre esteve colocado no lado do mal, não é? Perante esta esquerdofonia, esta orquestra esquerdofónica, digamos assim, ele sempre foi colocado no lado do mal porque ele era patriota, de certa forma, não é? E todos aqueles que foram patriotas... E hoje eu ouço dizer por professores universitários que Dom Afonso Henriques era um extremista, era um fascista. Eu já cheguei a ouvir isso, meus amigos. Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei de Portugal, da independência em 1143, era um fascista, vejam bem. Ao ponto é que essas ideias universais, dos grandes direitos universais do homem, da humanidade, não é? Do individualismo fundador, que origina, digamos assim, as ideias progressistas e universalistas que dão origem ao globalismo e por aí fora. Como é que a posição de defesa, o espírito de pátria, o espírito de patriotismo hoje é visto como alguma coisa de extremista? E por isso é que tivemos esta reação nos Estados Unidos, meus amigos. O povo deu um cartão vermelho, não vou falar disso, não é? Porque não é aqui o âmbito deste vídeo,
Mas é isto, hoje estamos a voltar, o povo todo do mundo ocidental está a voltar para aquilo que eu chamo o espírito da pátria, meus amigos. Porque as pessoas estão cansadas deste universalismo que saiu direitinho de 1789, da Revolução Francesa, não é? Que destruiu o antigo regime, e eu, como contra-revolucionário de primeira ordem, oponho-me completamente a estes ideários da revolução, não é? Mas, dito isso, que divagamos um bocadinho agora, saímos um bocadinho do âmbito do livro, continuamos, portanto, onde nós íamos. Mais alguns outros nomes de grandes traidores na história de Portugal. Na página 87, Dom Fernando da Silveira, da Ordem de Cristo, isto já vimos, portanto, e acabamos com muitas das damas de honra, era aí que íamos. Então, grande parte das elites portuguesas estavam compradas por Madrid. Reparem bem, tem tudo a ver com aquilo que eu estou a dizer. Porque naquela altura, bom, não existiam os globalistas, não existia a União Europeia, essas coisas todas, mas havia um império que não era bem um império, mas havia a Espanha tinha já um poderio, não é, grande nessa altura, e ela queria conquistar tudo à sua volta, não é? E então, grande parte das elites portuguesas, que é isso que nós temos que entender, estavam compradas por Madrid, garantida pelo metal, não é, do dinheiro sonante, e pelas benesses prometidas. Página 87. Tudo corrompido pelo dinheiro dos castelhanos. Estão a ver, a história repete-se, e a história repete-se, e a história repete-se, e a história sempre se repete. Sempre os interesses pessoais em prol da nação. E, meus amigos, apenas para acabar esta minha pequena divagação, para não sair aqui do âmbito do trabalho, eu dou muito valor a um homem que mete o interesse da nação à frente dos seus interesses pessoais. Hoje praticamente não há ninguém. Praticamente não há ninguém que faz isso. Mas alguém que põe os interesses da sua nação, do seu país, do seu reino, como era nestes tempos antigos, à frente dos seus interesses pessoais, hoje é o contrário. O globalismo e os globalistas é exatamente isso. É os interesses pessoais de cada um em prol de uma ideia abstrata, não é? Porque isto é uma ideia abstrata. E muitos deles fazem-no por interesses pessoais, por ganhos pessoais, não é? Então, continuando, página 90. Domingos Fernandes Calabar, um miliciano que deixou o lado português e passou-se para as hostes dos Países Baixos, da Holanda, página 90. Nas guerras holandesas no Brasil. Agora aqui já estamos aqui na parte da história do Brasil, e eu recomendo o vídeo que eu vou fazer sobre a história concisa do Brasil, que nós vamos também ver um pouco tudo isto. Como se processou as guerras da independência do Brasil e todos os reinos que estiveram envolvidos nisto tudo, não é? Neste vídeo que eu irei fazer. Então, aqui a história de Domingos Fernandes de Calabar. Depois temos Miguel de Vasconcelos, na página 97, que vai até 101. Miguel de Vasconcelos, o súdito do governo dos Filipinos, que revelava um profundo ódio para com o seu país, Portugal. Vejam bem. No governo de Filipe III, foi morto no 1º de dezembro de 1640. Muitas vezes os traidores são mortos. Recai-lhes em cima o peso da sua traição, não é? Depois aqui na página, passamos, portanto, na página entre 102 e 103, vemos a epopeia dos reis filipinos, parte 2, porque já estávamos na parte 1, e vemos o destino português dos fiéis a Filipe IV. Várias tentativas de matar o rei português Dom João IV. Portanto, aqui também a história destas tentativas é muito interessante também aqui nestas páginas. Traidores à causa da restauração de 1640 e os anos que se seguiram, portanto, depois de 1640, que ainda houve guerra com Castela, não é? Portanto, o arcebispo de Braga, Dom Sebastião de Matos, Noronha, também a história dele, e Dom Miguel de Menezes, o conde Rui de Matos de Noronha, também. A história desses homens, também traidores à causa da restauração, aqui muito bem contado também no livro.
Depois temos também, na página 103, temos o Duque de Caminha, Dom Francisco de Castro e alguns altos funcionários e fidalgos que também traíram a causa de Portugal. O Bispo de Malaca, Frei Luís de Melo, o Conde de Castanheiro, Dom António de Atay e o Bispo de Martídia, página 103. Martídia, página 103. Também todos eles traidores à causa de Portugal. Aqui na página 107, também muito interessante. Os traidores eram tantos à causa da restauração que Dom João IV tinha de olhar muitas vezes por cima do ombro, veja bem. E o próprio padre António Vieira, em 1674, 34 anos depois da restauração, teria dito: depois de restituído o reino, só falta uma fortaleza. Conquistar é a fortaleza do Recio, porque ele dizia que era no Recio que estavam todos os traidores. Vejam bem. Muito interessante aqui também esta afirmação do padre Vieira, aqui sobre a história da restauração. Não é? Depois, página 112. A Epopeia dos Reis Filipinos, parte 3, e última parte nesta história. O traidor Pedro de Mascarenhas também. Muitos traidores que partiram de Portugal para a Espanha logo a seguir à restauração de 1640. Aqui, portanto, o autor nos conta toda esta história. E depois, na página 124, vemos a história de Pedro de Rates, Erquim e a traição das minas de ouro. Eu acho que é assim que se diz o nome. Pedro de Rates, Erquim. Os historiadores brasileiros poderão confirmar melhor, não é? E a traição das minas de ouro no Arraial de Ribeirão, das minas de Santo António, do Bom Retiro, do Cerro de Freio. Aqui, que é Minas Gerais, não é? No Brasil. Página 124. Aqui essa história muito interessante também. Depois temos, na página 144 e 146, temos os traidores portugueses e os heróis brasileiros. Portanto, traidores portugueses e heróis brasileiros. E temos Francisco de Bragança, Duque de Beja, na página 148 e 150, a história toda. Depois, na página 156, temos o Duque de Aveiro, o fidalgo que queria ser rei. Duque de Aveiro, o fidalgo que queria ser rei. E a resposta do Marquês de Pombal e do rei Dom José, não é? Bom, essa história é bem conhecida. A prisão dos Távoras, não é? A famosa história da família Távoras, não é? E o Duque de Aveiro. Toda essa história está ainda hoje muito mal contada, meus amigos. Portanto, quem estuda este período, no Marquês de Pombal, há muita contradição em termos históricos e, portanto, não se sabe ao certo o porquê que esta família foi perseguida desta forma. Enfim, eu deixo isso para quem quiser aprofundar esta história. Depois temos, na página 159 a 166, temos Pedro José de Almeida, Portugal, militar de Napoleão. Outro traidor que se passou para o lado dos franceses. Traidor ao serviço da França. A história toda de José de Almeida, Portugal, não é? Pedro José de Almeida, Portugal. Depois temos na página 170 e 172 o personagem João Ferreira de Almeida, o chofer, o motorista, não é? Que era chamado o chofer 502. A página 166 e a página 172. Traidor das Forças Armadas na Primeira Guerra. Foi, portanto, condenado, executado. E diz-se que foi o único fuzilado português. Portanto, há quem diga que foi o único fuzilado português. O livro acaba aqui, portanto, acaba no início do século XX, até a Primeira Guerra, e eu creio, portanto, vou mostrar novamente o livro, do autor Sérgio Luís de Carvalho, eu creio que fazia falta o segundo tomo, Traidores e Traições na História de Portugal, de 1917 até o século XXI, não é? E muito haveria para se dizer se o autor fizesse, portanto, este trabalho. Mais uma vez eu mostro, porque no século XX tivemos muitas traições também, meus amigos. Muitas mesmo. Que dizer, então, como conclusão deste trabalho? Vale a pena ler. Bem, eu falei assim por alto, eu
mais ou menos, expôs mais ou menos os nomes dos principais autores, não é? Personagens da história, os principais traidores, mas vale a pena ler também a história em si, que eu não ia aqui contar, não, é? Não vale a pena, e aprofundar esses temas. Eu penso que a melhor maneira de fazer isso é ter um livro da história de Portugal, um livro completo, num tomo, para não ter que utilizar vários. Há livros que fazem isso muito bem num tomo. Ter o livro de Portugal com uma boa cronologia. Existe, eu tenho lá atrás, agora não vale a pena ir buscar, um livro sobre as datas de Portugal mesmo, um livro, um calhamaço assim deste tamanho, sobre Portugal em datas, que é muito importante também, e ter esse livro que eu disse de História de Portugal em conjunto com a leitura deste livro. E foi o que eu fiz, portanto, porque há algumas coisas que nós às vezes esquecemos, não é? Algumas partes da história de Portugal que nós já estudamos há muitos anos e a gente não se lembra, então agora vou ver aqui esta parte para ver, por exemplo, eu vou dar o exemplo, eu estava um bocadinho esquecido na parte, por exemplo, da restauração, não é? Do que se passou antes, de 1640, e daquilo que se passou depois. E eu tive que consultar os livros de história para depois acompanhar aqui um enredo do autor, não é? Sobre os tais traidores, e foram muitos nessa altura, e é sempre bom fazer isso. Quem tem tempo, quem consegue fazer, quem tem gosto pela leitura, deve fazer isso. Porque este canal aqui defende a leitura, o gosto pela leitura, por investigar pelos próprios livros, pelos documentos, pesquisa. Principalmente eu aconselho as biografias, meus amigos. Estudem as biografias. As biografias dos autores nos dão uma bagagem muito grande para depois podermos ler as obras. Muitas vezes digo isso em termos de quem quer estudar literatura, mas também é válido em termos de história. Portanto, quem estuda a história universal, história de Portugal, e principalmente história de Portugal, se estudar a biografia dos autores, por exemplo, Padre António Vieira, nós queremos estudar a época do Padre Vieira, os acontecimentos políticos na época de Vieira, estudando a biografia do Padre Vieira e depois a época em que viveu o Padre António Vieira, nós então temos maior compreensão dos fenómenos no espaço e no tempo, como eu costumo dizer, não é? Então, isto, é tudo. Penso que este livro é muito, muito bom, faz-nos refletir, de facto, quanto tivemos tantos traidores em Portugal, que sempre tentaram, por interesses pessoais, sempre tentaram vender Portugal, trair Portugal, não é? Sempre uns na causa de Roma, dos próprios muçulmanos, os mouros, outros Leão e Castela, não é? Sempre tentando atraiçoar, vender Portugal, atraiçoar Portugal, mas foram sempre derrotados. Foram sempre derrotados e, graças a Deus, Portugal sempre se manteve independente do reino de Leão e Castela e depois de Espanha. Diga-se de passagem que Portugal é um país muito diferente da Espanha, atenção. Nós não temos muito a ver com eles. A nossa língua, que teve aqui muitas passagens pelos romanos também, mas ela foi muito influenciada pelo latim. O português é muito, muito influenciado pelo latim, enquanto que o espanhol não. O espanhol teve dois cruzamentos. Teve a Alemanha, o alemão, o próprio alemão, da parte dos povos germânicos que passaram por lá, junto com os povos árabes que lá também deixaram. E por isso é que a língua espanhola é muito diferente da nossa, parece uma língua muito mais... não é tão bonita como o português. O português é muito mais próximo do italiano, isso é verdade, e do latim. Portugal, e também do francês, atenção, nós também temos uma aproximação muito grande com o francês. Fala-se muito das alianças com a Inglaterra, as famosas grandes alianças, a primeira aliança mais antiga de Portugal, não é? Com a Inglaterra. Mas atenção, Portugal tem raízes também, de certa forma, algumas raízes. Aliás, o pai de Afonso Henriques era francês, era um conde francês, não é? O nascimento do nosso rei veio diretamente de um francês, não é? Embora a esposa era
era da Espanha, não é? Como sabemos, não é? Mas era castelhana, não é? Mas Dom Henriques era de facto francês, um conde francês. E também tivemos sempre aqui os bispos, tivemos o latim, que foi muito difundido, o latim, tivemos Roma, o Império Romano, que deixou marcas profundas. Quando dizem que os mouros deixaram, isso é mentira, os mouros deixaram, no sul deixaram um pouco mais, mas no norte não deixaram absolutamente nada, muito pouco, quase nada. Nós não temos nada a ver com os povos muçulmanos, nada. E por isso é preciso estudar muito bem a história de Portugal. Eu sei que há autores de história que vão discordar comigo, não é? Esta nova história, estes novos historiadores que defendem com unhas e dentes o Al-Andaluza, não é? A Era de Ouro muçulmana, como eles dizem, não é? Mas isso é tudo para inglês ver, é tudo, como eu costumo dizer, fogo de palha, não é? Como eu costumo dizer. E, de facto, Portugal é uma nação única, que tem traços únicos. Os suevos foram importantes, mais ainda que os visigodos. Os lusitanos também foram muito importantes. A junção dos celtas e dos iberos, os celtiberos, todos esses povos foram importantes para a formação de Portugal. Os romanos também, que ajudaram a consolidar Portugal. E depois, o primeiro, o segundo e o terceiro condado portucalense, antes da independência de 1143. Tudo isso, eu vou falar disso tudo, está muito bem retratado também na história do professor Freitas do Amaral, na sua história de Portugal, não é? Nação lusitana, 2000 anos de história, não é? Que eu vou fazer aqui também a apresentação no canal. E, meus amigos, mesmo para acabar o vídeo, que tem a ver também com o livro, nós devemos mesmo estudar a fundo a história de Portugal, com várias obras, fazendo comparações, utilizando vários historiadores. Há historiadores muito bons, meus amigos. José Matoso é um deles, o nosso grande comunicador, José Hermano Saraiva. Tivemos muita gente interessante em termos de história, e é nesses autores, Oliveira Martins também eu gosto, há quem não gosta, mas eu gosto. Há muitos bons historiadores que nós estudaram, os cronistas, Fernão Lopes, os primeiros historiadores que deixaram documentação muito importante, a nossa literatura portuguesa, não é? E temos que estudar a história de Portugal, porque é conhecendo muito bem a história de Portugal que nós conseguimos entender a nossa identidade, este espírito de pátria, que parece que os nossos políticos hoje querem à força destruir, combater, expulsar do nosso meio, não é? Este espírito de pátria de Portugal. E nós temos esta obrigação, passar isso para os nossos filhos passarem isso para os nossos netos, e mantermos viva esta chama de 1143, chama do Reino de Portugal. E, uma vez por todas, lutarmos sempre contra estes traidores, que é isso que nós devemos fazer, sempre expulsando estes traidores da história de Portugal. E foi isso que Portugal fez, que todos os grandes homens de Portugal fizeram, desde Afonso Henriques, passando por Dom João I, indo até o próprio Dom João II, como eu falei aqui, indo até os grandes homens do século XX, que houve alguns, e é isso que nós devemos fazer, manter viva a chama de Portugal, a chama da história de Portugal, da identidade de Portugal, da nossa história, da nossa cultura, da nossa pátria, da nossa língua, da nossa religião, digamos assim, da nossa alma e do nosso próprio Portugal, do nosso coração de Portugal. Um abraço a todos, espero que tenham gostado deste vídeo e até a próxima.